então aqui demonstrar como que a gente faz um algoritmo que antes a gente tinha no Visual G, ou seja, os comandos eram em português, para colocar eles no Delphi 7. Então esse exemplo é para calcular a área de um retângulo, onde a fórmula é base vezes altura. Quando a gente abre o Delphi, essa versão aqui, o Delphi 7, ele abre nessa tela aqui, onde é para a gente fazer um programa com botões, caixas de texto, lista de opções e assim por diante. Então não é nessa opção que a gente vai usar. A gente vai usar a opção de modo console. Então como é que a gente faz? Vem em File, New, Other, escolhe a opção Console Application. Então nessa opção a gente vai programar da mesma maneira que a gente fazia no Visual G, só que com os comandos já em inglês, os comandos próprios do Delphi. Vale ressaltar que essa linha aqui, apptype console e essas linhas use úteis, elas não devem ser retiradas. São comandos próprios para a gente fazer a programação no Delphi. Pode ser tirado esse código aqui no meio entre o begin e o end, que ele é apenas um comentário. Tem um exemplo aberto aqui já, vou abrir ele, e já está com o algoritmo pronto. Então o que a gente tem aqui, em vez do algoritmo, a gente tem o program, onde a gente define o nome do programa para ele. A parte das variáveis, a única coisa que muda é o ponto e vírgula no final. Então, ao invés de a gente ter os comandos sem o ponto e vírgula no Visual G, aqui a gente tem o ponto e vírgula. Da mesma forma que no final das demais linhas de comandos, a gente tem o ponto e vírgula também. Entre o begin e o end, que antes a gente tinha início e fim algoritmo, nós vamos colocar os nossos comandos do programa. Então, em vez do escreva ou do escreval, a gente tem o write-alien. Em vez do lay, a gente tem o read-alien. Outra diferença, em vez de aspas duplas, a gente tem aspas simples. E, além disso, então, o ponto de vírgula no final. Aqui também tem uma particularidade, que essa parte a gente coloca aqui depois da variável, quando ela é do tipo real, a gente coloca uma delimitação do número de casas decimais. Caso que ele vai colocar duas casas decimais após a vírgula, que na tela ele vai mostrar como ponto. Se a gente quisesse colocar 3, colocaria 3 no lugar do 2 aqui. E outra parte importante também é o read-alien antes do endponto. Então nessa parte, quando chegar aqui, o programa vai esperar que o usuário pressione uma tecla para depois ser encerrado. Vamos fazer a execução aqui. Mas antes é importante ressaltar que alguns antivírus vão pegar isso aqui como vírus. Ou seja, ele vai gerar um executável e vai pegar como vírus. Então, principalmente o Avast, é bom você desabilitar ele. Vamos desabilitar por 10 minutos, por 1 hora, assim por diante, antes de você fazer a execução. Então, com o F9, a gente vai fazer a execução dele e fazer um teste. Então, vamos digitar a base, por exemplo lá, base 10 e altura 5. Então ele nos mostrou aqui o cálculo da área de 50. Então repare que aqui ele usou duas casas após o ponto decimal. Enfim, é isso. Até a próxima.